os números a receber o valor dos bens de garantia, eles estavam fora da realidade. Aí o BNDES veio de pau em cima, ele executou judicialmente, aí o dono foi executado, ele não tinha condições de pagar tudo, pegaram os bens do contador. E pessoas que eu até conheço, perderam aí alguns imóveis por cair nisso daí. Teve gente que até fechou o escritório e desiludido com isso aí. Penalidades. As penas para as acusações de crime, estelionato, no caso, uma declaração de renda. Já é o campeão disso aqui, são os decores. Declaração de renda, que assina e que não tem base para sustentar, ela entra nisso aqui. Falsificação de documentos particular, falsidade ideológica e uso de documentos falsos, que no caso você vai registrar uma duplicata lá que não tem liquidez, for provada que é falsa, pode variar de 1 a 5 anos de reclusão. Tive recentemente uma pessoa que foi apenada, ele disse que não pôde comparecer no julgamento porque ele estava preso. Dá frio na barriga, gente. Dá frio na barriga. Segundo o doutor, você fica pensando, 50 dias que você tomou banho só o grosso. Pelo amor de Deus, gente. É como se você estivesse falando de AIDS e você trabalhasse lá no hospital, lá que, onde recebe aí o pessoal que é contaminado. Chega um dia que você não pode nem dar um beijinho na rua, que você fica assustado, Base legal, o artigo 1060 do Código Civil, a Lei 10.406, a Lei 10.268 alterou a redação do Código Penal para, entre outras disposições, incluir os contadores no crime de falsidade ou falso testemunho em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, tipificando seus artigos. Ou seja, quando ele vai lá, se ele atestar e der ciência que o que o dono da empresa fez, ele abona o que o dono está dizendo, e no final das contas for constatado que ele literalmente mentiu, ele vai responder por isso. Importante sermos capazes de responder se a contabilidade tem condições de ser utilizada para fins de gestão estratégica de negócio. Se a contabilidade não tem como ser utilizada para isso, eu diria o seguinte: você vai fazer um formalismo para atender a lei. Mas não deveria. Você deveria ter alguma coisa que você pode utilizar. E que eu digo para vocês, impossível não fazer isso. Suporta uma análise mais profunda em seus elementos fundamentais. Eu falo, você está fazendo contabilidade, está cheio de gente que faz. Eu quero saber uma que suporte uma análise. Olha, o dono até acredita naquilo, Mas eu quero saber, se eu sentar e for dar uma analisada, se ela suporta uma análise, suporta uma fiscalização, suporta uma auditoria. Se ela suporta, então essa é uma contabilidade, ela está fundamentada. Se ela não suporta, nós estamos brincando de fazer de conta. Por isso que muita contabilidade é barata. Entre os principais elementos para o sucesso, nós temos o que? A capacidade de gerenciamento, é impossível gerir aquilo que não pode ser administrado, possuir controles internos confiáveis e saber fazer uso deles. Se o controle interno ele é confiável, ótimo, mas eu não sei utilizar para fazer gestão, pouco adianta. Eu sou um ótimo gestor, mas não tenho um controle interno confiável, pouco adianta. Então, é a fome com a vontade de comer, não adianta. Ter um assessoramento competente, porque não adianta o valor que faz, mas realmente ele tem que produzir, é óbvio que vai ter que ser bem pago também, mas ele tem que produzir números confiáveis e que você possa acreditar nele. Dizer alguém que sabe tudo, você não tem, nem eu. Mas a regra são pessoas que buscam sempre estudar, fazer, e a probabilidade de se estar fazendo algo errado ou que incorra no prejuízo é muito pequena. Ter conhecimento da legislação vigente e não se sujeitar a riscos desnecessários. Eu vejo empresários fazendo cada loucura, era só ele, ele faz cada loucura, eu vou fazer balanço só, loucura em balanço, que se ele tivesse conhecimento da norma, haveria regras que poderiam chegar naquilo que ele queria, sem precisar fazer a loucura que ele está fazendo. Então, moral da história, o desconhecimento, a ignorância leva a se fazer atrocidades. Muito importante, isso daqui eu estou fechando mesmo com essa frase. Isso nós temos aqui o princípio do equilíbrio. Ele diz o quê? Se o custo para se obter determinada informação, ele nunca poderá ser superior aos benefícios que a mesma irá proporcionar. Ou seja,
Você precisa de produzir uma informação para ser registrada. Se o custo para se fazer aquilo é muito maior do que o benefício que aquilo vai te trazer, você está dispensado de fazer. Como que mesmo, vou dar um exemplo prático, eu vou no ativo imobilizado. Eu tenho que fazer uma revisão completa. Eu olho lá, tem meia dúzia de mesa, tem lá um veículo, que seria super simples fazer uma revisão ali. Então o contador faria, né, alguns ajustes. Mas se a empresa tiver que pagar para alguém fazer um laudo, fazer uma revisão, e aqui o valor vamos dizer lá, do trabalho é muito acima do que o próprio bem vale, do que ele vai trazer benefício, não tem por que fazer. Aí vem um bom senso. Isso vale para tudo. Então, há muitas situações que nós lançamos mão disso aqui. Olha, para esse caso não vale, porque se for buscar a revisão, fazer laudo, fazer análise, etc. e tal, vai custar tão caro que não vale a pena para esse caso. Né? IFRS, o futuro da contabilidade no Brasil, para os incapazes, o inalcançável. Para os medrosos, o desconhecido. Para os valentes, é uma oportunidade. Né? Vitor Hugo falou isso aí. E falou de IFRS, hein? Aqui, olha, para vocês lembrarem dos Estados Unidos, porque não pode ser nunca no Brasil isso aqui, a contabilidade está para a empresa, assim como a bússola está para o navio. Né? Não tem como se tocar uma empresa sem ter uma boa contabilidade. Gente, foi corrido, eu tentei passar alguma coisa aqui para vocês dentro do roteiro, e eu fico aberto aí para perguntas e respostas, e também quem está em aula aí, né, precisa voltar para a aula, volta, infelizmente, né, por minha culpa, né? A gente ia sair tudo para fazer uma cervejada, vocês iam pagar, mas no final das contas vocês vão ter que voltar para a aula, infelizmente. E quem não está em aula e quiser, né, fazer alguma pergunta e resposta, fico à disposição, e também o Rinaldo vai fazer um sorteio aí também, né, com os livros. Ok? Pessoal, olha, antes de vocês saírem, só alguns anúncios, né? Turma de Controladoria de Finanças, 2013, o Sr. Geraldo está lá na sala de aula esperando vocês. Querendo me matar. E outra coisa, eu tenho 3 livros aqui. O Poder do Marketing, Disposições, Marketing do Entretenimento, e eu tenho aqui Organização, Trabalho e Gênero. 3 livros aqui. Como existem mais de 3 pessoas aqui no auditório, eu não vou entregar um livro para cada um. Embaixo do assento de vocês, pessoal, em 3 assentos, tem umas fitinhas igual essa aqui. Tem gente que está olhando você todo lado, não é lá. Quem pegou a fitinha, pode pegar aqui o livro. Pode cortar a fita do crachá aí para trazer. E não esqueçam, por favor, de entregar a avaliação aí na saída, por favor, a avaliação da palestra. Obrigado. Obrigado, boa noite a todos, viu? Tem uma meia aqui, ó, só marcar. Obrigado.